Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos à nossa nova videoaula. Desta feita, a videoaula número 64, cujo tema é este aqui: Jeú mata Jorão e Acasias. Jeú mata Jorão e Acasias, isto é, ele vai matar Jorão, que é rei de Israel, e Acasias, o rei de Judá. Nós sabemos que na aula anterior nós comentamos acerca do seguinte tema: Jeú é ungido rei de Israel. Desta feita, este Jeú vai começar a exterminar a casa do rei Acabe, ou a dinastia de Acabe. Vimos no vídeo anterior que o tema foi esse que nós já falamos: Jeú é ungido rei de Israel. Naquela ocasião nós comentamos acerca do seguinte texto, 2 Reis capítulo 9, versículos de 1 a 13. Vimos ali que o profeta Eliseu chama ali um dos seus discípulos, um discípulo dos profetas, com a seguinte incumbência: que ele fosse a Ramote Gileade e ali ungisse a Jeú, que era um dos generais das tropas de Israel, para ser rei no lugar de Jorão. Ali, secretamente, ele vai até aquele campo de batalha, identifica quem é este personagem, Jeú, fala com Jeú de forma secreta, unge Jeú, e naquela ocasião, ele, além de ungí-lo, ele transmite o seguinte recado dito pelo profeta Eliseu, e naquela ocasião, ele, ao ungir, ele diz o seguinte, veja só, é bom a gente voltar aqui o texto para ler, para você pegar a sequência da nossa história. Naquela ocasião, quando ele unge, coloca ali o azeite sobre a cabeça de Jeú de forma reservada, secreta, porque isso não poderia de forma alguma chegar aos ouvidos de Jorão, porque o rei Jorão poderia encarar, e com certeza encararia isso como uma rebelião, né, um complô contra ele, para alguém que queria destroná-lo. Então, de forma secreta, ele unge ali a Jeú. Nessa ocasião que ele está ungindo, ele transmite a ele a seguinte incumbência, né, dada pelo Senhor. Ele diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então o Senhor está dando a ele aqui esta grande incumbência de exterminar a casa do rei Acabe, e consequentemente a mão de Deus vai pesar também sobre Jezabel. E ele ainda continua: e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado, ou seja, tanto o escravo como o livre em Israel. Bem, não vamos comentar tudo, o importante é que você agora já tenha isso em mente, né? Nós vamos falar já deste homem que vai destronar o rei Jorão, este varão aqui, o Jeú. Ele vai começar, através dele, vamos iniciar uma nova dinastia, vamos comentar isso, né? A Bíblia nos aponta isso. Será uma dinastia bastante longeva, cerca de 100 anos, uma das maiores dinastias. Ali Israel será a dinastia deste novo rei chamado Jeú, né? Jeú praticamente é o 10º rei de Israel a assumir ali o cargo, e assumir de uma forma bem abrupta, de uma forma, podemos até dizer que foi uma forma, a maneira como ele ocupou o trono foi algo que surpreendeu a muitos, a forma como ele usurpou o trono. Na verdade não deixou de ser uma usurpação. Deus na verdade tinha dado a ele essa incumbência dele, seria a pessoa de mais condições ali, dos generais com maiores condições de levar avante essa palavra do Senhor. Precisaria alguém de coragem, e este personagem Jeú reunia todos esses predicados: um homem de coragem, um homem violento, e não mediria esforços em colocar ou levar à frente esta palavra do Senhor. Então Jeú estava muito ciente que era o Senhor que tinha lhe dado esta grande incumbência, e precisaria ter coragem para matar o rei Jorão, e assim, ao destronar o rei dessa forma, matando esse rei de Israel, ele assumiria esse trono. E essa incumbência foi dada pelo próprio Senhor, através deste discípulo de profeta, que transmite aquele recado do profeta Eliseu. Vamos então ao nosso texto. Nosso texto está baseado em um texto, não tem um paralelo, está em 2 Reis, capítulo 9, versículos
14 a 29, cujo tema é Jeú mata Jorão e Acasias. O que podemos destacar aqui no texto, já de antemão, já adiantando para os nossos irmãos, é a exatidão da promessa do Senhor. Porque o Senhor já tinha profetizado, né, que toda a descendência de Acabe haveria de ser exterminada. Inclusive havia uma profecia que a descendência de Acabe, os reis, filhos de Acabe, eles iriam perecer no campo de Nabote. E isso nós veremos como a palavra de Deus ela vai se cumprir. Lá em Jezreel, um local onde o próprio Nabote ele tinha perdido a vida naquele complô que Jezabel levantou contra aquele homem inocente, né, contratando pessoas para mentirem contra ele, deporem contra ele, aquele homem inocentemente, aquele homem fiel a Deus, fiel aos seus pais, foi um homem que não vendeu a sua vinha. Infelizmente, Jezabel inventou todo um plano satânico para que aquele homem perdesse a vida, pois no local da vida de Nabote, o Senhor vai mostrar que Deus é Deus, aquilo que ele fala, isso acontece. Nós veremos que este filho, este Jorão, ele vai perecer no próprio campo de Nabote. Vamos em frente? Bíblia na mão? Que bom! Vamos então. O versículo 14, que é o primeiro versículo do nosso tema, ele inicia assim. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Nós vamos explicar isso aqui bem direitinho. Fique tranquilo, meu irmão, meu amigo, que você vai entender esse texto aqui, olha, nos mínimos detalhes, tá bom? Bom, o texto vai nos mostrar, no texto anterior nós vimos que Jeú tinha sido ungido, eu já falei isso aqui, tá certo? Então ele vai levar agora à frente o plano de exterminar, ele vai começar a já dar a cabo, né, a família do rei Acabe, né? Acabe. Então, é isso que nós veremos. O versículo 14 vai nos mostrar que prontamente Jeú quis levar logo adiante esse plano. Isto é, aquela incumbência dada por Deus, ele deveria o mais rapidamente colocar em prática. E o versículo 14 vai nos mostrar que Jeú, ele foi uma pessoa bem precavida. Por quê? Porque ele estava, quando ele foi procurado por aquele discípulo de profeta, ele estava em Ramote Gileade, estava em guerra praticamente ali. Nesta ocasião, ele foi precavido por quê? Porque aquele rapaz, aquele discípulo de profeta, assim que termina de dar aquele recado, aquele rapaz sai mais do que rapidamente, se ausenta dali, porque esta foi a incumbência dada pelo profeta Eliseu. Ele deveria evadir-se do local o mais rápido possível. Jeú, ele já iria dar início ao extermínio da casa de Acabe, o aniquilamento da casa de Acabe. Mas ele foi precavido. Por quê? Porque ele deu uma ordem aos seus generais para que ninguém saísse daquela área chamada Ramote Gileade. Ele disse, olha, era como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, ninguém pode chegar, essa notícia que eu agora sou o novo rei, não deve chegar agora até os ouvidos de Jorão. Então, qual é a minha ordem? A ordem que ele deu foi que ninguém saísse do acampamento. Então, tanto que o texto vai mostrar que ele mandou cercar, fez um cerco para que ninguém entrasse nem ninguém saísse, a não ser ele mesmo e mais alguns poucos soldados que irão acompanhá-lo, porque ele está decidido a ir para Jezreel. Lembre-se que nessa ocasião o rei Jorão ainda está em Jezreel tratando dos seus ferimentos, né? Ainda está ali se recuperando dos ferimentos nesta batalha que ele teve contra a nação chamada Síria, né? Aquela primeira batalha ali, cujo comandante ou cujo rei era o rei Azael. Bem, o texto está dizendo assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, o texto já está bem claro aqui, que ele era filho de Josafá, e logo neto de Nissi, conspirou contra Jorão. Isto é, uma conspiração de forma justificada. Não que o Senhor pediu para ele conspirar. Deus, o Senhor, tinha mandado alguém ungí-lo. Então, ele foi ungido. Agora, a forma como ele iria conseguir conquistar o trono, isso aí não foi orientação de Deus. Mas Deus, vendo que ele era um homem capaz, um general guerreiro, um bom combatente, um dos melhores combatentes para ser general naquela época, tinha que demonstrar bravura e capacidade para liderar uma tropa, né, uma tropa como o exército poderoso de Israel. Não poderia ser qualquer pessoa. Então o cargo ali era dado, naquela época, o cargo para ser o general, um capitão do exército,
o mérito principal era bravura, e ele reunia essas condições para ser um excelente general ali e estar ali comandando aquela batalha em Ramote de Gileade. Bem, o texto nos mostra que este novo rei, chamado Jeú, conspirou contra Jorão. E o texto diz: tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade. Então, estrategicamente, para que ninguém saia, de repente ali nem todos seriam leais, de repente um soldado poderia escapar, alguém, um admirador de Jorão, alguém da confiança de Jorão, poderia evadir-se do local e caminhar até chegar a Jezreel e dar essa notícia. Por quê? Porque foi dito no texto anterior, os seus generais, quando o Jeú, ele reúne seus generais e diz: olha, o que aconteceu realmente foi isso, porque ele não tinha acreditado na primeira versão. E eles disseram: o senhor está mentindo, fala a verdade. E ali ele conta para os seus generais, por seu estado-maior, que de fato ele tinha sido ungido rei de Israel. Nesse momento houve aquela euforia, tocaram trombeta, então praticamente houve aquele alarde no acampamento, os soldados quiseram saber o que de fato está acontecendo, né? Então ele foi muito precavido em determinar que ninguém ausentasse, saísse ali daquela área de conflito, de combate. Então o texto diz que ele mandou que Ramote de Gileade fosse ficar cercada. Ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Por que constou aqui o nome de Hazael? Porque nesse momento havia aquela batalha. Nós já falamos isso no vídeo anterior, que houve uma batalha. Aliás, Israel e a Síria tiveram ali várias batalhas. E essa batalha praticamente foi o batismo de fogo do novo rei da Síria, chamado Hazael. Ele estava ali em guerra contra Israel. Bem, então, determinado, ninguém sairia do campo, o que é que Jeú vai fazer? Jeú vai, pessoalmente agora, já levar à frente esta missão que Deus tinha lhe dado através do profeta. É isso que nós veremos. O verso número 15, nós veremos aqui esta pronta disposição de Jeú em já começar a aniquilar a casa de Acabe, do rei Acabe. O texto diz, versículo 15, se quiser acompanhar aí, o texto diz: porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas. Veja bem, o texto de Reis aqui, de 2 Reis, capítulo 9, versículo 15, ele está fazendo alusão a um fato que já tinha ocorrido. Apenas o autor dos Reis, ele quis novamente justificar o porquê, né? Porque Jeú iria para Jezreel. Mas por que iria para Jezreel? Aí teve o autor dos Reis, ele foi muito atencioso quanto a isso, para mostrar aos seus leitores deste livro abençoado o porquê de Jeú querer ir para Jezreel. Aí ele justifica novamente aqui, ele escreve algo que ele já tinha escrito em outra passagem, ele volta a reescrever o motivo da enfermidade do rei Jorão. Olha, observa o texto. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou, ou seja, quando combateu contra Hazael, rei da Síria. O que é que vai dizer Jeú? Veja só qual foi a decisão do rei Jeú, novo rei Jeú. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ou se vocês estão de acordo, ninguém saia da cidade. Então, vimos que ele era um líder, era um general, mas era alguém que tinha uma grande influência, comandava certamente pelo exemplo, era um líder que tinha esse bom predicado, realmente ele comandava pelo exemplo que ele tinha de guerreiro, de combatente. Vimos aqui, por esse texto, que ele era um líder, um bom líder, um líder nato. E ele ali fala com os seus generais: se vocês concordam comigo, como se ele diz, ó, se é da vossa vontade, ou se vocês estão de acordo, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Então ele queria pleno sigilo, que ninguém se ausentasse da cidade de Ramote de Gileade. Por quê? Porque ele queria fazer uma surpresa ao rei Jorão ali em Jezreel. Então ele fala com seus generais para ninguém sair da cidade, certo? Por quê? Era o fator surpresa. O verso número 16, nós veremos que Jeú, ele é uma pessoa que vai pegar a sua carruagem, pegar o seu carro de combate. Ele era um exímio, uma pessoa que pilotava bem ali o seu carro de combate com seus cavalos, é alguém muito adestrado nesse aspecto, também um ponto relevante desse general. E o texto número 16 diz: então Jeú subiu a um carro, esse carro de combate, e foi-se a Jezreel. Por quê? Aí o texto diz: porque Jorão estava deitado ali, isto é, acamado, se tratando das suas feridas.
e também Acasias, rei de Judá. Lembre-se que Acasias tinha feito essa, nós já comentamos na videoaula anterior, que o rei Acasias foi fazer essa visita ali de cortesia para o seu tio que estava doente, estava se tratando. Nesta ocasião, os dois reis estavam em Jezreel. Então, foi por esse motivo que Jeú, ele sabia, pelo menos ele sabia que Jorão estava ali. Agora, a ocasião de estar ali o rei Acasias foi algo ali surpreendente, mas sabemos que Acasias também tinha parentesco com a casa de Acabe, isto é, podemos dizer assim, uma linguagem que as pessoas às vezes contam, ele poderia matar ali dois coelhos de uma cajadada só, porque os dois estavam juntos, ambos os reis estavam na mesma cidade, o rei Jorão ali se tratando ali dos seus ferimentos de guerra, e o seu amigo, né, o seu sobrinho Acasias estava na mesma cidade, certo? É isso que nós vamos ver em seguida. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Então tinha feito essa visita de cortesia. Bem, no vídeo anterior nós comentamos que a distância da cidade de Ramote Gileade para Jezreel era 130 quilômetros. Eu quero fazer aqui uma retificação. Por quê? Porque eu fui induzido ao erro. Eu tenho comigo aqui um atlas de história, histórico e geográfico da Bíblia, este atlas muito bom, um excelente atlas de histórico e geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence, né? Paul Lawrence, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. É um excelente atlas, um bom atlas. E nesse atlas, olhando a página número 10, porque eu estudo, eu pesquiso, para trazer um estudo mais substancial para os irmãos, nós temos aqui um mapa, veja bem, um mapa bastante grande, e nesta escala aqui, eu medindo a distância, deu 130 metros, observando a escala. Por isso que eu falei, 130 quilômetros, 130 quilômetros. Então eu fui induzido ao erro por este mapa aqui. Porém, eu fui estudar novamente o texto, esse texto de hoje, novo texto. E muitos dos autores, pelo menos uns 3 que eu encontrei, né, eles falaram que essa distância era 65 quilômetros e não 130. Fui folhear novamente o mapa, encontrei nesse mesmo mapa, na página 57, este mapa aqui, e a distância realmente é 65 quilômetros e não 130. Quer dizer, no mesmo mapa, o mesmo atlas histórico traz aqui duas distâncias. O primeiro mapa apresentou a distância de 130 quilômetros de Jezreel a Ramote Gileade, e nesta página aqui encontrei 65. Imediatamente já mandei um e-mail para a Sociedade Bíblica do Brasil, hoje ainda já mandei esse e-mail, já tive uma resposta que eles vão me responder, temos os e-mails aqui. Por quê? Porque o estudante da Bíblia vai encontrar, se você for muito atencioso, se você for aquele aluno que vai atrás mesmo das distâncias, como eu fui agora novamente, e encontrei, e havia essa divergência de distância. Então mandei hoje pela manhã um e-mail para a Sociedade Bíblica do Brasil, e eu quero inclusive agradecer a Sociedade Bíblica do Brasil, disse que ele ia corrigir isso aqui hoje no nosso Facebook aqui, comentando, e eles me responderam dizendo: obrigado por entrar em contato conosco, recebemos a sua mensagem e a identificamos com o seguinte número, aqui tem o número, sua mensagem será lida e respondida em breve com a resposta pessoal, certo? Então temos aqui o e-mail da Sociedade Bíblica do Brasil. É bom que eles corrijam mesmo, porque senão outros alunos, outros estudiosos da palavra vão ficar aqui meio embatucados com duas distâncias. Não pode isso ocorrer, tá certo? Bem, graças a Deus, mas é um bom atlas, pode comprar, tá certo? Agora só que tenha cuidado com a página 10 e 11 e com a página 57. Vai haver divergência. Espero que eles corrijam para que os alunos ou os professores de teologia, né, que gostam de geografia bíblica, não se confundam mais. Então eu quero aqui retificar, entenda como 65 quilômetros e não 130 quilômetros de distância, tá certo? Entre Ramote Gileade, que era o local da batalha, e a cidade onde o rei Jorão estava tratando das suas feridas. Vamos voltar ao nosso texto? Bem, o que é que nós vimos aqui no versículo 16? Vimos que o rei Jeú, o novo rei Jeú, né, é rei para nós, mas para Jorão não tinha conhecimento que havia esta conspiração contra ele, até então ele não sabia do que tinha ocorrido.
já vimos que Jeú vai no seu carro em direção a Jezreel. E ele vai atrás de quem? De Jorão, certo? Ele vai com a intenção de matar Jorão. Quando ele se aproxima ali da cidade, uma certa distância, o texto mostra, então, sabendo essa distância de 65 quilômetros, é provável que ele não fez num só dia, no seu carro de combate. Deve ter levado ali 1 dia e meio a 2 dias. Né? Temos que entender que os cavalos precisam descansar. É lógico que essa viagem ele não foi sozinho. Ele tinha uns soldados que o acompanhavam, mesmo porque por ele ser um general, ele não poderia sair aí a esmo. Não é? Um general era alguém de muita importância e relevância no combate, e não poderia sair sozinho no combate. Seria se expor demais. Então ele vai, mas a sua guarda pessoal com certeza o acompanhou. O texto vai nos mostrar no versículo 17 que quando o Jeú ele se aproxima ali da cidade a uma certa distância, as sentinelas que estão em Jezreel, ali em cima dos muros, aquelas cidades, antigamente as cidades, a maioria das cidades eram muradas, né, contra as guerras, contra as invasões, elas eram muradas, e tinha seus sentinelas lá em cima. Ao meio da Revista Corrigida, ela não fala como sentinela, mas ela menciona aqui a atalaia. Mas em outras Bíblias fala, em outras versões, menciona que aqui são as sentinelas. Então o texto vai nos mostrar no versículo 17 que essa aproximação de Jeú não passou desapercebida. Alguém percebeu. Quem percebeu? A sentinela. O texto do versículo 17 diz: e o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú. Estão vendo aqui? Então Jeú não vinha só. Então vinha ele deu para perceber que não era apenas uma pessoa que vinha na carruagem, mas havia também outros cavaleiros que vinham ali acompanhando aquela carruagem. Então o texto diz que ele viu a tropa de Jeú. Para nós é a tropa de Jeú, mas até então ele não tinha identificado que era Jeú. Então já vimos que ele não estava só. Que vinha e disse: veja uma tropa. Então a sentinela lá em cima, né, numa boa posição, ele disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. Quando essa sentinela percebeu esse movimento dessa tropa que se aproximava da cidade de Jezreel, ele deu alarme. Alguém avisou ao rei Jorão. E Jorão diz o seguinte: tome um cavaleiro, mande alguém a encontrar-se com ele para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque nessa ocasião Jorão sabia que Israel estava em guerra contra a Síria. E ele queria saber se essa guerra, se alguém tinha triunfado, se estavam em paz. Quando ele pergunta vai tudo em paz, se está tudo na paz, ele estava perguntando também em outras versões, vai tudo bem? Como está a guerra? Ele quis perguntar isso. Quem está vencendo? Né? Então por isso que ele pergunta, a paz, como é que está a guerra lá? Né? Terminou essa guerra, nós vencemos? Me dê uma informação. Então ele manda um cavaleiro, outra pessoa, se foi ideia de Jorão, mandar alguém encontrar-se com aquela tropa de Jeú, que nós sabemos que era Jeú, mas ele não sabia que era Jeú, fazer esse contato. Então, essa aproximação. E a pergunta foi, e diga, a paz. Esse cavaleiro então vai ao encontro de Jeú, só que neste momento acontece o seguinte diálogo. Acompanhe no versículo 18. O texto diz: e o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Assim diz o rei, a paz. Detalhe, volto a repetir, o rei não sabia que ainda tratava-se de Jeú. Ele não sabia. Sabia que era uma tropa que estava se aproximando. Provavelmente uma tropa de Israel. Se não fosse uma tropa de Israel, ele não mandaria alguém de Israel a encontrar-se com ele. Mas não dava para perceber ainda pela distância que realmente era Jeú. Mais à frente é que nós veremos isso. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Ou seja, tudo vai bem? E disse Jeú. Aí Jeú vai responder: que tens tu que fazer com a paz? Ou seja, o que é que interessa a paz para você? Né? Então ele estava perguntando: que te importa se tudo vai bem? E aí Jeú diz: passe para trás de mim, então fique na minha retaguarda. E já chegou comandando ali, já chegou dando ordem ao soldado. Então o soldado certamente ficou surpreso, né? Porque ele perguntou a paz, e aí Jeú responde: que tens tu o que fazer com a paz? É o mesmo que perguntar: que te importa se tudo vai bem? Né? Passa para trás de mim. Então ele manda: olha, vai lá para a retaguarda. Ou seja, porque
Ele tinha outros soldados que estavam à retaguarda dele. Então, por isso que ele disse, se ele estivesse sozinho, ele não mandaria de forma nenhuma um soldado ficar à retaguarda dele, porque o soldado poderia matá-lo, aniquilá-lo ali. Mas ele tinha uma segurança, a sua tropa. Então, Jeú, ele determina que esse soldado fique atrás, ou seja, ele ali já era um prisioneiro dele, tornou-se um prisioneiro dele, certo? Fica ali atrás. Foi essa a determinação. E o texto diz, e o atalaia o fez saber, dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Aquele mesmo soldado que viu essa tropa de Jeú se aproximando, que alertou o rei Jorão, ele falou para o rei Jorão, olha, aquele soldado que nós mandamos, a fazer aquele contato, ele não voltou, ele ficou lá com aquela tropa. O que Jorão vai fazer? Vai mandar outro soldado encontrar-se novamente com essa tropa que estava se aproximando. O versículo 19 vai nos mostrar isso aí. Um novo emissário, uma nova pessoa, um novo combatente será enviado. O verso 19 diz, então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse, assim diz o rei, a paz, vai tudo bem? Né? E disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. Isto é, repetiu as mesmas palavras a este novo soldado que chegou para estabelecer este contato. Novamente, o versículo 20 vai nos mostrar que o atalaia vai novamente, ou essa sentinela, vai alertar o rei Jorão, vai dizer, olha, o segundo soldado que nós mandamos, ele também ficou lá. Ele não voltou, ele permaneceu lá com a tropa. Olha o versículo 20. E o atalaia o fez saber. Saber a quem? A Jorão, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. Aí, amigos, o versículo 20, nós veremos que aquele soldado que estava na sentinela, lá em cima dos muros, ali em Jezreel, ele vai identificar quem é aquela pessoa que está conduzindo uma carruagem. Aquela pessoa que está na frente. Certamente eles se aproximaram mais, ficaram mais próximos. Olha o que diz o texto. Ele diz assim, vamos ler o versículo 20. E o atalaia o fez saber, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. Aí ele diz, e o andar parece como o andar de Jeú. Andar aqui, a gente tem que entender o seguinte, não é que ele estava andando com seus pés ali, mas é a maneira dele andar, correr com aquela carruagem. Então, a maneira dele conduzir a carruagem. Então, entenda andar aqui como uma maneira de conduzir, a maneira de dirigir, a maneira de pilotar. Pronto, para ficar mais fácil, aquela carruagem. Então ele diz, e o andar parece, ou seja, a maneira de conduzir aquele carro de combate, parece com Jeú. Porque ele diz, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Isto é, Jeú era conhecido como alguém muito destro, um exímio guiador de carruagem, ou seja, era um autêntico combatente. Ele, além de ser um general, era alguém que conhecia a profissão, era alguém que sabia manejar bem ali a carruagem, manobrar a carruagem, né, com bastante destreza. Então, e corria furiosamente. O sentido aqui de correr furiosamente, era a maneira dele corrigir, uma maneira louca, uma carreira muito forte. Não era alguém que conduzia uma simples carruagem de forma devagarinho, mas a forma dele correr com aqueles carros ali demonstrava o pleno controle que Jeú tinha na condução daqueles carros de combate. Então era alguém altamente preparado, um autêntico combatente, um autêntico cavaleiro, alguém digno do posto que estava ocupando ali no exército de Israel. Não era para qualquer um, era realmente. E a fama de Jeú era algo notável em Israel. Os soldados conheciam, né, a maneira dele correr como um louco, no sentido aqui, não da sua loucura em si, mas a maneira dele conduzir, isso chamou a atenção deste sentinela. E ele logo identificou, aquele ali só pode ser Jeú, porque pelo jeito de conduzir aquela carruagem ali, só pode ser ele. É isso que a sentinela está alertando a Jorão. É isso que acontece. O texto diz, vamos ler novamente. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente, ou seja, como alguém doido, ou seja, dirigia aquele carro de forma como ninguém. É isso que o texto vai nos mostrar. Um exímio controlador estava correndo bastante com aquele carro de combate. No versículo 21, aí nós veremos que o rei Jorão, que estava se recuperando das suas feridas, ele resolve ele mesmo ir encontrar-se com essa tropa. Ele jamais iria entender, ou pelo menos ele jamais sonhara que havia um complô contra ele, ou seja, alguém iria se rebelar contra ele, certo? É isso que o texto vai nos mostrar.
essa conspiração. Ele jamais pensara que alguém estaria conspirando contra ele. Mas ele já sabia que aquele personagem já era Jeú. Por quê? Porque a sentinela já tinha dado alerta. Olha, só pode ser Jeú da forma como ele conduz aquela carruagem. Olha o versículo 21. Então disse Jorão, aparelha o carro. Isto é, prepara o meu carro. E aí tinha um carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias. Olha, o rei Acasias, você verá que o rei Acasias vai estar na hora errada, no lugar errado. Ele foi com a intenção apenas de visitar o tio, agora o tio que estava se recuperando das feridas, resolve se encontrar com Jeú. E o que faz Acasias, né? O que faz Acasias? Resolveu, nesse laço de amizade com Jorão, onde Jorão estava e queria estar, essa má influência da casa de Acabe, o levou a acompanhar. Então ambos irão ao encontro da morte. Eles irão ao encontro da morte. Então o texto diz, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. Isto é, não se prepararam, não colocaram eles não se equiparam devidamente para o combate, não jamais iriam pensar ou sonhar que Jeú iria estar contra eles naquela ocasião. Certamente os melhores intérpretes e comentaristas dizem que nessa ocasião eles não se prepararam, não colocaram as couraças dele, mas saíram com um encontro normal, como alguém encontrar uma tropa leal, um general leal a eles. Era isso que eles estavam pensando. Então foi cada um em seu carro e saíram ao encontro de Jeú. E o texto diz, e o acharam no pedaço do campo de Nabote. Isto é, Jeú, estrategicamente, sabendo essa profecia, que a família, pelo menos os homens, os varões, principalmente Jorão, deveria morrer no campo de Nabote, o que é que ele faz? Quando ele vem com a sua carruagem, ele ao invés de entrar na cidade, ele vai em direção ao campo de Nabote. E ali acontece o encontro, é ali que ele dirige sua carruagem, e os dois reis, tanto Acasias como Jorão, vão lá para o campo de Nabote, sem saber o que iria acontecer a ele, porque se soubesse, jamais iriam. Mas o que foi que fez Jeú? Jeú, estrategicamente, conhecendo a profecia, sabia que ele iria levar a cabo a profecia do Senhor, deveria colocar em prática, matar a Jorão. Ele vai estrategicamente, né? Ali foi algo pensado, não foi algo involuntário, ele pensou e foi, olha, vou guiar minha carruagem até o campo de Jezreel, até o campo a área ali onde havia a vinha de Nabote. O texto diz que o acharam, ou seja, o encontraram no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita, né? Bem, o versículo 22, nós veremos que o rei Jorão vai fazer uma pergunta aqui, praticamente a mesma pergunta que aqueles dois mensageiros fizeram a Jeú. Só que a resposta aqui vai ser algo surpreendente para o rei Jorão. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú, a paz, Jeú, tudo vai bem, Jeú? E disse ele, veja a resposta, a pronta resposta de Jeú. O texto diz, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas. Veja bem, olha o que ele responde. Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel, ou da tua avó, significa dizer vó aqui também. Ele falou mãe, mas você deve entender que a mãe dele, ali de Jorão, era Atalia, que era filha de Jezabel. Mas ele responde, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas. E aqui, nós, quando ele fala prostituições, devemos entender que foi uma prostituição tanto corporal, através da lascívia, como também espiritual. Porque todo culto aos deuses estranhos, e Jezabel nós sabemos que era uma mulher ímpia, que adorava vários deuses, os deuses cananeus, principalmente Baal e Azerá, e nesses cultos aqui havia prostituição cultual. Por isso que aqui está o texto, prostituição. Então, prostituição espiritual é quando alguém troca Deus por essas demais esculturas. Isso é uma prostituição, isso é um adultério espiritual. E aqui, alguns dos comentaristas concordam que ele estava falando apenas da prostituição espiritual, mas também da prostituição corporal, da lascívia, né? Havia prostituição cultural, pessoas se prostituíam, não só na questão espiritual, mas também com o seu próprio corpo, se prostituíam. Os cultos cananeus tinham muito dessas coisas, da prostituição do corpo. E ali foi uma resposta que jamais o rei Jorão esperara isso de Jeú. Então ele entendeu que aquela resposta
foi realmente uma resposta brava, uma resposta muito forte, né? Muito incisiva, e ele entendeu que aquilo ali foi um ato de rebeldia, ou uma rebelião, ou uma conspiração do próprio Jeú. É tanto que no versículo 23 ele vai entender e vai dizer o seguinte: nessa hora, quando Jeú responde, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as tuas feitiçarias são tantas. Aí o versículo 23 diz assim: então Jorão voltou as mãos e fugiu. O que é voltar as mãos? Ou seja, ele quando estava diante de Jeú e fez aquela pergunta, né, se há paz, e Jeú dá essa resposta, ele imediatamente, o que ele faz? Ele entendeu que era uma traição. O que ele faz? Voltar as mãos significa que ele mudou a direção, ele puxa os seus carros, né, o seu carro que ele estava conduzindo, certamente, não quero dizer que ele estava conduzindo, mas certamente poderia ter um soldado ali que estava conduzindo, e ali ele estava ali junto ao soldado que estava guiando aquela carruagem. O texto diz que ele mudou as mãos, significa mostrar que ele mudou de direção, ele queria fugir logo dali. Então, por isso que o texto diz aqui no versículo 23, então Jorão voltou as mãos e fugiu, como também ele poderia ir só, mesmo porque quando ele sai de Jezreel, não havia risco nenhum para o rei, porque ele viu que era uma tropa amiga que estava se aproximando, era a sua tropa. Então, é possível que ele tenha até dispensado o seu ajudante, o guiador dos carros, para ele ir sozinho, mas ele guiando o seu carro e Acasias guiando o seu carro. O texto diz, então Jorão voltou as mãos, isto é, mudou de direção, e fugiu e disse a Acasias, traição há, Acasias. Nesse momento, só dá tempo para ele dizer isso, Acasias é uma traição. É uma traição a Acasias. E ali eles fogem, né, viram o carro em outra direção, descobrem com essa resposta essa conspiração de Jeú, e ele quer se evadir. Ambos irão se evadir-se daquele lugar. Só que no versículo 24, quando Jorão esboça e começa a correr em outra direção para sair da frente de Jeú, porque ele conhecia quem era Jeú, sabia o perfil de Jeú, que era um guerreiro, que era um combatente, era um homem violento, extremamente violento, e um homem corajoso. O que é que ele faz? Ele corre no seu carro. Nesse momento, Jeú vai fazer o quê? Vai pegar a sua flecha, né, colocar no seu arco, e ali vai entesar o seu arco, vai soltar, e aquela flecha alcançará o objetivo, ou seja, atingir o alvo na mosca. É isso que o texto vai nos mostrar. O versículo 24 diz assim, mas Jeú entesou, ou retesou, a mesma coisa, o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão, isto é, atingiu Jorão, entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração. Isso significa dizer o quê? Que ele atingiu pelas costas, né, aquelas costas, atravessou o tórax de Jorão, e a flecha saiu pelo seu coração. Foi morte instantânea. Um tiro certeiro pelas costas do rei Jorão, e ali ele morre. E o texto diz, entre os braços, isto é, pelas costas, né? Ele não estava de frente, ele estava correndo na direção contrária a Jeú. E a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. O texto diz, ou seja, ele tombou no seu carro, e mostra-nos que ali a sua morte foi repentina. Nesse momento, o que é que vai acontecer? Jeú vai dar uma ordem a um dos seus capitães. Ele vai mandar que o corpo de Jorão seja colocado lá no pedaço do campo de Nabote, ou seja, no canto onde Nabote foi morto, lá no campo de Nabote, na vinha de Nabote, que tinha sido tomada de Nabote. E ele, sabendo dessa profecia, ele pede ali ao seu capitão, para seu capitão levar o corpo do rei Jorão ali, né? É isso que nós veremos no texto agora. Versículo 25 diz, então Jeú disse a Bidcar, seu capitão, toma-o e lança no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita. Pois lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo, após Acabe seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo, ou seja, esta profecia. É interessante que essa profecia ocorreu 20 anos antes, 20 anos atrás. Mas a justiça do Senhor, ela não cai por terra. Ela pode até demorar um pouco, mas é tudo dentro do plano de Deus, dentro da cronologia de Deus.
Então, uma profecia que tinha ocorrido há 20 anos atrás. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. Vamos ler esse texto para ver a exatidão do cumprimento desta palavra. 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. Vamos acompanhar. 21, 19. Diz assim: Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então essa profecia, ela iria ocorrer com Jorão. Por que Acabe não... Por que essa profecia não ocorreu com Acabe? Né? Com Acabe aqui. O texto mostra... inclusive, ela ocorreu com Acabe. Não da mesma forma como vai ocorrer com o filho dele. Mas o texto vai nos mostrar que os cães lamberão a carne ou o sangue de Jorão, assim como tinha acontecido com seu pai Acabe. O texto diz: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Isto é, a palavra do Senhor deveria se cumprir. O rei Jeú, ele conhecia esse texto, ele sabia que Jorão, assim como seu pai foi morto em campo de batalha e o seu sangue foi lambido pelos cães, assim também deveria ocorrer com Jorão, o filho do rei Acabe. É isso que o texto vai nos mostrar. E o versículo 26 diz: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote. Interessante esse texto aqui é que o Jeú, ele está mostrando que essa profecia aqui foi uma profecia do Senhor. E para Deus, Deus sabe que o ontem, o 20 anos atrás para Deus, é como se fosse o dia de ontem. E ele aqui, ele usa essa, como alguém já disse, ele adicionou precisão à profecia, dizendo isso que está no texto, no versículo 26. Ele diz assim: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote, isso tinha ocorrido há 20 anos atrás, mas ele disse isso. Por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, isso aqui é interessante, por quê? Porque vai nos mostrar que naquela ocasião, quando Jezabel levanta aquele complô, aquela mentira, naquele julgamento desonesto, onde Nabote foi acusado de ter blasfemado contra Deus e ele morreu apedrejado, naquela ocasião, apesar do texto não mostrar isso, nós entendemos por esse texto que além de Nabote ter morrido, os seus filhos também morreram. Por quê? Porque se Nabote tivesse morrido e seus filhos tivessem ficado vivos, a herança do campo não ficaria com Acabe, mas ficaria com a família ou com os filhos de Nabote. Por isso que os seus filhos, o plano de Jezabel foi um plano maligno, satânico. Por quê? Porque não só pereceu Nabote, como os seus filhos. E o texto vai nos mostrar aqui, no versículo 26, que os próprios filhos de Nabote morreram. Olha o que diz o texto. Por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Então, Jeú estava mandando aqui, enviando o seu capitão para levar o corpo de Jorão para o campo de Nabote. Por quê? Porque lá os cães iriam também lamber o sangue dele, deste filho de Acabe. É isso que o texto está nos mostrando. O verso 27 diz assim: o que vendo Acasias, nesse momento Acasias, que foi surpreendido também, e que ouviu do próprio rei Jorão que era uma traição, o que ele faz? Ele vai tentar fugir. Nós veremos aqui que ele vai fugir. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Se você tiver um mapa e puder acompanhar, você verá que ele estava em Jezreel. Ele foge por esse caminho do jardim, que era conhecido como Bet-Hagã, esse lugar, que estava mais ao sul de Jezreel, aproximadamente 11 quilômetros. Depois ele manobra e pega a direção noroeste e vai em direção a Megido. E lá em Megido, segundo o texto, ele vai morrer. Olha o que diz o texto. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, ou seja, pelo caminho de Bet, chamado caminho de Bet-Hagã, que significa caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele
e disse: feri também a este no carro a subida de Gur. Então, na hora que Acasias manobra, que ele vê que ali era um complô, que Jeú estava conspirando e já tinha matado, né, o seu amigo, o seu tio, ele foge em outra direção. Ele foge ali para o sul, lá para esse caminho aqui da casa do jardim. Nesse momento, Jeú percebe essa fuga de Acasias e vai atrás dele também, e vai matá-lo. É isso que o texto vai nos mostrar. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este, ou seja, mata também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. Então o texto vai mostrar que ele vai fugir nessa fuga, ele corre ali, ele, no caso, nós percebemos que ele não morreu logo na primeira flechada, porque ele foi ferido, o texto diz, ele foi ferido, feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido. Isto é, ele foi atingido, mas não morreu logo imediatamente. Ele ainda caminha no seu carro mais 19 quilômetros em direção a Megido, e ali ele morre. Então é só observar o mapa. Então o texto diz que ele vai fugir para Megido. Ele pega o caminho ali, este caminho chamado, segundo os melhores intérpretes, caminho chamado de Bet Hagan, ali indo para o sul. Ele caminha 11 quilômetros, ainda consegue correr 11 quilômetros na sua carruagem. Com certeza os seus cavalos estavam mais descansados. Por quê? Porque os seus cavalos estavam em Jezreel. Os cavalos que vinham com Jeú estavam mais cansados, porque já tinham caminhado mais aproximadamente 65 quilômetros. E ali ele é ferido, mas consegue ainda manobrar e vai para noroeste, subindo agora para Megido. E ali em Megido, segundo o texto, ele morreu ali. Neste momento, aí vem o versículo número 28. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém. Isto é, o rei Acasias, ele foi ferido, depois ele foge, morre lá em Megido. Mas o texto diz que os seus servos o levaram numa carroça para Jerusalém. Por quê? Porque ele era o rei de Judá e a capital ficava em Jerusalém. Por quê? Porque ele deveria sepultado na cidade de Davi, que é a cidade de Jerusalém. E o texto diz: o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E o texto vai nos mostrar no versículo 29, já finalizando o nosso estudo, o seguinte: no ano 10º de Jorão, o filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Isto é, o autor aqui, ele vai nos levar novamente ele nos relembra esse fato. Só que, se você percebeu, há uma certa divergência aqui. Por quê? Porque no texto, quando nós lemos o 2 Reis capítulo 9, versículo 14, vai nos mostrar, o texto aqui é muito claro quanto a isso, o texto diz o seguinte, vamos sobre Jorão, vamos ler aqui. Aliás, é no texto 2 Reis capítulo 8, versículo 25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então, no texto de 2 Reis capítulo 8, versículo 25, diz que Jorão assumiu, no ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou Acasias, filho de Jeorão, a reinar em Judá. Isto é, Acasias começou a reinar quando Jorão estava no seu 12º ano do seu reinado. Quando nós lemos o texto aqui que finaliza essa nossa narrativa, nos mostra que Acasias assumiu o trono no ano 10º de Jorão, ou seja, no ano 11. E aí, como é que fica? Um diz que é no ano 12, outro diz no ano 11. Como é que fica? A melhor explicação é a seguinte: é provável, isso pode acontecer, como acontecia a questão do coerdeiro, então a corregência, melhor dizendo. Quando o autor escreveu esse texto aqui de 2 Reis capítulo 8, versículo 25, e ele menciona que Acasias assumiu o trono no ano 12, significa que de fato ele já era o rei. Quando o autor dos Reis escreveu, no final dessa nossa narrativa que nós escrevemos aqui, que ele diz: e no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá, por ele ter mencionado o ano 10º, que é o ano 11º, ou seja, o ano 11, significa que ele estava aqui ainda na corregência. Isto é, lembramos que o seu pai, o rei Jeorão, ele morreu de doença, então ele passou praticamente 2 anos doente.
pode ter ocorrido do rei Acasias ter sido um corregente com seu pai. Isto é, antes de seu pai morrer, ele já era o rei, já estava reinando junto com seu pai. Então chamamos isso de corregência, certo? Essa corregência. Então o texto é um pouquinho complicado de explicar, mas essa é a explicação mais acertada, a melhor possível. É o quê? Essa divergência é essa explicação, certo? O 12º ano significa que ele, de fato ele já era rei. O 11º ano, que era o ano 10º, significava que ele estava ainda na corregência. Tá bom? Explicar esse fato, espero que você tenha compreendido. Vimos que a palavra do Senhor se cumpriu. O Jeú já começa a exterminar a casa de Acabe, começando por Jorão, e em consequência também morreu o rei Acasias, porque também pertencia à família de Acabe. Por quê? Porque a sua mãe era filha de Jezabel, que era esposa do rei Acabe. E aqui nós vimos, né, que a palavra do Senhor se cumpriu. E assim, nós vamos louvar a Deus sempre por essa exatidão da sua palavra, como a palavra de Deus se cumpre. Quero convidar você para assistir a nossa próxima aula, que terá o seguinte tema: a morte de Jezabel. Aí veremos que Jezabel, que foi a maior delinquente da casa do rei Acabe, vai ter a sua vida também ceifada de forma muito cruel, tá certo? Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa noite de sono e de descanso e de um bom repouso. Deus lhe abençoe. Amém.